Saitama conseguiria parar uma invasão Viltrumita sozinho? Ele é famoso por derrotar qualquer vilão com apenas um soco. Mas será que isso ainda vai valer quando ele enfrentar caras como Invencível, Omni-Man ou Conquest, todos ao mesmo tempo? Vamos descobrir. Saitama já foi um homem comum como eu ou você, tentando sobreviver em um mundo de trabalho das 9 às 5 e pagar as contas. Mas ele sempre quis ser um herói. Quando era criança, Saitama começou a treinar duro, fazendo 100 flexões, 100 abdominais e correndo 10 km todos os dias durante 3 anos. E como resultado de todo esse treinamento, duas coisas aconteceram. Primeiro, ele ficou careca, e segundo, ficou tão forte que podia matar qualquer monstro com apenas um soco, o que sinceramente era muito chato. Desde que ficou forte, Saitama pôde ser herói por hobby, mas seu poder esmagador negou a ele o que mais desejava. Uma luta de verdade, onde ele pudesse ir com tudo e testar os limites da sua força. Além disso, o mundo em geral não parecia reconhecer seu poder, colocando-o no final do ranking dos heróis e atribuindo a maioria de seus feitos a outras pessoas. Nesse tempo, porém, ele conheceu e ensinou o ciborgue Genos, enfrentou todo tipo de monstros incríveis como Boros, Orochi e Garou, e impediu cataclismos massivos mais de uma vez. E embora ele não faça alarde disso, acontece que ele tem instintos heróicos muito bons, então talvez esse lance de ser herói dê certo. Afinal, não importa o quanto você tente, existem limites para o seu crescimento. Deus na verdade projetou as coisas assim, onde cada criatura precisa crescer dentro de certos parâmetros e o mecanismo para controlar esse crescimento é chamado de limitador. Heróis trabalham duro para desenvolver seus talentos e ganhar poderes incríveis, ou eles se aprimoram com experimentações ou cibernética, ou alguns simplesmente nascem com dons notáveis. Mas Saitama é diferente, ele era uma pessoa normal, de nascimento comum, com um estilo de vida comum e sem nenhum talento especial. Ainda assim, apenas através de puro esforço, ele quebrou seus próprios limites e destruiu seu limitador. Ele evoluiu por conta própria, adquirindo uma força inimaginável e sem limites, tão forte que Saitama é capaz de derrotar monstros e vilões poderosos com um único soco casual, sem esforço algum. Ele já fez isso várias vezes? Praticamente todo monstro que Saitama encontra, ele consegue destruir com apenas um soco, sem nem fazer esforço, e Saitama está sempre ficando cada vez mais poderoso também. A ponto de ele lutar contra uma simulação de si mesmo do dia anterior e conseguir derrotá-la com apenas um soco. Ele destruiu um meteoro que ameaçava várias cidades do interior com apenas um soco. Ele já pulou da Lua para a Terra antes, destruindo grande parte da superfície lunar no processo, e ele derrota facilmente com um único golpe. Rei Monstro Orochi, cujo corpo é resistente o suficiente para conter parte do núcleo da Terra dentro dele. Sua durabilidade é tão grande que a maioria dos socos lançados contra ele simplesmente não faz diferença. Eles não fazem nada, literalmente não conseguem machucá-lo ou afetá-lo, e ele é tão rápido que consegue matar monstros. E parece estar parado no lugar, como se nunca tivesse se movido ou desviado de ataques, e ainda assim acompanha os oponentes. Tão facilmente que ele acha engraçado, e é só isso, quando Saitama mal está se esforçando. Mas se Saitama quiser, ele pode executar os movimentos da série séria. Na série séria, Saitama basicamente está se esforçando um pouco mais e colocando mais energia em seus ataques, diferente de antes. Ainda assim, ele está longe de chegar ao seu limite máximo. Ele conseguiu derrotar a Centopeia Anciã com um único golpe e obliterar a água maligna do oceano com um soco sério. E ele desviou o canhão rugido da estrela colapsante do Lord Boros, que tinha poder para destruir a superfície do planeta. E ele o desviou com apenas um soco sério. E nesse processo ele dividiu a atmosfera e matou Boros. Saitama é tão poderoso que poderia destruir a Terra com apenas um soco, se ele realmente quisesse, mas ele nunca iria querer fazer isso. E então tem a luta dele contra Garou. Garou pode não ter começado sendo tão forte quanto Saitama, mas depois de receber um pouco de poder de Deus, Garou se tornou um dos seres mais poderosos do universo. E conseguiu dar a Saitama a melhor luta que ele já teve, e mesmo assim Saitama ainda conseguiu vencer e estava lutando com apenas uma mão. Mas foi o momento mais sério que já vimos Saitama, então vamos dar uma olhada.
Durante a luta, Saitama é levado além do que jamais foi antes e experimenta um crescimento exponencial em seus poderes que nunca vimos antes. Parece que uma combinação de pressão emocional e um oponente à altura deu a Saitama a oportunidade de acessar poderes que, mais uma vez, nunca vimos antes. Ele destrói uma lua com uma virada de mesa séria. Um espirro sério dissipa todo o gás ao redor do núcleo de Júpiter, e ele consegue lançar Garou cósmico para longe. A cada soco que ele acerta, e com todos os poderes de Garou, todas as técnicas que ele tem à disposição. O máximo que consegue fazer é apenas destruir as roupas de Saitama, e mesmo que Garou Cósmico esteja literalmente copiando todos os atributos de Saitama, Saitama está crescendo tão rápido em força, velocidade e durabilidade que Garou literalmente não consegue acompanhar, e ainda assim, nada disso chega perto do limite máximo de Saitama. Agora, para ser justo, é meio difícil realmente medir o quão poderoso é um Viltrumita médio. Mas antes de chegarmos a isso, vamos dar uma olhada nos Viltrumitas. E na verdade, a primeira pergunta que precisamos responder é: por que os Viltrumitas são tão incrivelmente poderosos? Bem, é porque eles têm acesso aos átomos inteligentes, molecularmente iguais aos átomos normais, mas que dão acesso a todos os tipos de poderes em nível atômico. Os Viltrumitas são únicos porque podem usar átomos inteligentes para uma grande variedade de poderes. Super força, super velocidade, voo, e eles são a única raça no universo que tem átomos inteligentes literalmente codificados dentro do seu DNA. É isso que os torna tão poderosos, e quão poderosos eles são? Bem, alguns desses Viltrumitas são incrivelmente poderosos. Quero dizer, aqui estão algumas das coisas que eles fizeram. Omni-Man conseguiu desviar um meteoro do tamanho do Texas, um feito de nível lunar. Treg conseguiu lutar contra a Fera de Batalha por 4 dias seguidos e no final o matou. Todos os Viltrumitas podem voar muito mais rápido que a velocidade da luz. Invencível e Treg conseguem sobreviver lutando no Sol. Invencível já conseguiu empurrar uma lua. 3 Viltrumitas até se uniram para ajudar a destruir um planeta 2 vezes maior que a Terra. Eles têm um poder realmente impressionante, mas você também precisa lembrar que existe uma diferença enorme entre todos esses diferentes Viltrumitas. Por exemplo, você tem os híbridos lá embaixo, que são tão fracos que literalmente se matariam tentando atacar Viltrumitas de nível mais alto. Depois você tem os guerreiros Viltrumitas, que ainda podem ser derrotados com um único golpe pelos Viltrumitas de Elite ou por qualquer um do mesmo nível, e então você tem os Viltrumitas de Elite. Caras como Conquista, Anissa, Omni-Man e Invencível durante a maior parte da série, e no topo bem, você tem Treg e Invencível no final da série, eles são os 2 principais Viltrumitas do Império e podem facilmente derrotar até mesmo Viltrumitas de Elite. Então não é como se você fosse ver muitos personagens do nível do Treg indo atrás do Batman aqui. A grande maioria dos Viltrumitas não é nem de longe tão poderosa assim. Então é aqui que voltamos ao ponto. Quão poderoso é um Viltrumita médio? Bem, o nível básico dos Viltrumitas definitivamente aumentou ao longo dos anos, porque eles meio que se autoselecionam através de genocídio e eliminam os fracos. O que significa que média é definitivamente um termo subjetivo. Aqui você elimina os 90% mais fracos dos Viltrumitas. O grupo restante de repente tem uma nova média, embora muito mais forte. Então, para um guerreiro médio, bem, você basicamente está olhando para o Mark quando era jovem. Acho que isso é o melhor que podemos ver como média na raça Viltrumita. Capaz de levantar 400 toneladas, ele pode treinar para levantar ainda mais. Pode voar mais rápido que a velocidade do som, quase na velocidade da luz. E embora Omni-Man tenha destruído ele em uma luta, Mark pelo menos sobreviveu à luta. Acho que esse é meio que o padrão do que um Viltrumita médio pode fazer, então será que Saitama consegue fazer isso? Ele consegue parar uma invasão inteira de Viltrumitas? Bem, sim, eu acho que ele consegue, e ele vai adorar cada segundo disso, eu acho. No máximo, você pode comparar os Viltrumitas de nível mais alto, como Trag ou Invencível, até mais ou menos o nível do Lord Boros. E sinceramente, esses podem ser os únicos 2 com quem você pode fazer isso. Eles são os únicos, eu diria, que chegam perto do nível planetário por conta própria. Você nem pode dizer isso sobre Omni-Man, Conquest ou Viltrumitas assim, é realmente só o Treg e o Invencível do final da série que você pode até argumentar sobre isso. E bem, nós vimos o que Saitama fez com Lord Boros com apenas um soco sério.
Agora talvez você queira argumentar só pela vantagem numérica. Digamos que, embora cada Viltrumita individualmente possa ser mais fraco que Saitama, a quantidade eventualmente vai fazer a diferença a favor deles, já que Saitama não conseguiria derrotar todos. E eles eventualmente conseguiriam dominá-lo. Afinal, Saitama está tentando lidar com uma invasão inteira aqui, e ele é só um cara. Mas na verdade eu acho que vai ser mais uma oportunidade para o Saitama finalmente conseguir se desafiar, começando a ficar cada vez mais forte. Se isso acontecer, todos vimos o que houve na luta dele com o Garou Cósmico. O Saitama ficou tão poderoso tão rápido que conseguiu destruir planetas com seus ataques, até mesmo sem querer, e sua durabilidade e velocidade cresceram junto com sua força e poder. Ele estava recebendo seu próprio nível de poder, redirecionado de volta para ele e não foi afetado nem um pouco, basicamente superando até mesmo a própria velocidade. Lembra que Garou estava copiando todos os atributos do Saitama aqui? É que o Saitama estava ficando tão exponencialmente poderoso que conseguia superar e dominar. Qual era o nível de poder dele instantes antes? E ele fez tudo isso com apenas uma mão, enquanto ao mesmo tempo resistia à radiação cósmica do Garou Cósmico, que tinha matado todo herói que chegou perto demais. Saitama provavelmente poderia derrotar todo o Império Viltramita sem precisar de nada disso, mas se os Viltramitas realmente conseguirem pressioná-lo o suficiente a ponto dele começar a crescer, bem, é melhor tomar cuidado. Isso não vai ser bonito, de qualquer forma. Sim, sem dúvida Saitama pode impedir uma invasão Viltramita, e ele ainda se divertiria muito fazendo isso.